Queridos amigos, irmãos do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, o nosso Jefa. É com muita alegria que estamos começando esta Semana de Francisco, participando dessa Semana de Francisco, em que, na verdade, o tema é alegria e parece até uma incoerência. Diante de tantas dificuldades, de tantas desencarnações, de tantas dúvidas, de tantas notícias desencontradas, muitas de nossas casas ainda fechadas, parece até um contrassenso falar de alegria. E é por isso, meus amigos, que rogando a Jesus que nos abençoe, trazendo um abraço fraterno a todos os companheiros, a gente vai falar um pouquinho sobre a vivência evangélica, a vivência do Evangelho em Francisco de Assis. Bem, o que é a vivência evangélica? Porque uma coisa é a teoria, e a teoria é uma beleza. Eu sempre falo, né? Teoria, a gente já vem com a cabeça bem cheinha, e a teoria, o teorizar, até assim assula a nossa vaidade, porque ao longo do tempo a gente vem praticando a dominação pelo conhecimento, a dominação intelectual. Eu sei, você não sabe, então por causa disso eu posso mais. Se eu posso mais, você haverá de se submeter ao meu saber. Então, gente, intelectualizar o Evangelho de Jesus, intelectualizar a doutrina, pura e simplesmente não resolve as nossas questões morais. O que começa a resolver é a vivência. E a gente volta para Jesus quando ele nos diz que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. É muito interessante isso. Ele não fala, os meus discípulos serão reconhecidos por saberem ou declamarem ou recitarem todos os versículos e os capítulos da minha vida ou das minhas ações. Os meus discípulos serão reconhecidos por me elogiarem, me louvarem. Os meus discípulos não serão reconhecidos por falar de tal ou qual modo, se vestirem de tal ou tal maneira. Mas ele diz, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então a gente já começa a ver no Evangelho, a boa nova, a boa notícia de comportamento. É comportamental. Ah, mas para me comportar, eu tenho que ter a teoria? Posso ter a teoria. Já que a lei de Deus está na consciência, e com certeza Jesus, ele não é um mestre só dos cristãos. Quando a gente pega a obra Caminho da Luz, a gente sabe, né, que Jesus vem superintendendo o progresso do planeta, a evolução planetária, vem ajudando os homens, mandando missionários nos mais diferentes pontos do planeta. Então, a Jesus, e a gente vai até ousar falar isso, né? Não interessa que a criatura seja maometano, que seja seguidor das doutrinas orientais, não interessa isso não, ou que seja cristão. Na verdade, todos nós estamos sob os cuidados de Jesus, já que ele nos falou, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E a gente tem em Francisco esta posição de viver na prática o Evangelho de Jesus. Não é porque ele fundou uma ordem, que eu já ouvi gente falar assim, mas é porque ele fundou a ordem. Ele fundou a ordem justamente por perceber que o comportamento, que a questão convencional dos cristãos estava muito mais para a rotulagem do que para a essência, que é a vivência. Então se funda a ordem dos franciscanos. Primeiro ponto, tirando a ostentação. Porque pela nossa vivência materialista, eu acho que é através de recursos ou da aparência material que eu estarei louvando, agradecendo, me sintonizando numa proporção maior ou menor ao Criador, a Deus, a Jesus. E na verdade não é assim. Emmanuel tem uma lição que fala assim, né?
rotulagem, está lá no Caminho, Verdade e Vida ou Fonte Viva. Aí vocês podem procurar no livro todo, eu sei que é um desses dois. Aí ele diz assim: a rotulagem não tranquiliza, procuremos a essência. Porque é justamente a ideia materialista que leva a gente a viver no mundo das aparências. E a coisa é tão séria, está tão entranhada, que naquele momento em que Francisco vai lá na igreja de São Damião, na capelinha, e ele escuta: Francisco, reforma a minha igreja, ele dá uma olhadinha e fala assim: realmente a igreja está muito ruim, está caidinha, está ruim. E naquele momento, ele tendo ainda a condição material, a condição monetária, ele faz a reforma material da igreja. Mais tarde, ele medita um tanto e ele vê que não foi aquela proposta, a proposta de Jesus ao seu coração. A proposta era bem mais profunda, porque era uma reforma moral, uma reforma espiritual. E que reforma é essa? O Evangelho é a boa nova. É formado, né? Evangelion, que quer dizer boa nova, boa notícia. E a gente lembra na obra Boa Nova, do irmão X, através de Chico Xavier, em que ele fala isso, Jesus fala: Bartolomeu, o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E qual será a boa notícia que não traga alegria ao coração? E a gente vê que muitas vezes a igreja fechada, tradicional, a ideia tradicional do cristianismo leva a criatura a se cobrir de cinzas, a viver num aspecto assim, sorumbático. Eu adoro essa expressão, né? Assim, né? Fechadinho, aí não pode rir, não pode falar muito, não pode isso, não pode aquilo, exteriormente. Agora, sabe Deus como é que a criatura está por dentro. Sabe Deus. Essa reclusão absoluta, que Teresa d'Ávila passa por isso também, e Francisco de Assis também. A Teresa d'Ávila chega até a falar alguma coisa que combina bem com Francisco. Ela dizia que aquela vida conventual mais pareciam jovens entediadas se hospedando em castelos luxuosos do que legítimas servidoras de Jesus. E por quê, gente? Porque Teresa d'Ávila, como Francisco de Assis, não entendem evangelho sem trabalho. E é esse movimento, é esse trabalho que vai gerar grande alegria. É esse movimento, esse trabalho, que vai trazer essa fé autêntica, que essa fé fruto de uma vivência prática, não de uma dedução teórica. E Francisco começa aí essa vivência como? Nesse contato com a natureza. Desde pequenininho ele já era ligado nessa questão. E mais tarde, meditando sobre Jesus, meditando sobre a ideia de Deus, ele tem esse contato muito grave e muito profundo quando ele entende o Pai Nosso, que é uma expressão tão simples, tão repetida, mas nem sempre meditada. Se Deus é nosso Pai, a gente é irmão de todo mundo. E, na verdade, nós espíritos, encarnados ou desencarnados, fazemos parte da criação. Então, Deus é Pai de todos nós. Daí ele falar irmão Sol, irmão Lua, né? Irmão Lobo, irmã Chuva, irmão Frio. E aí alguém pode falar assim: mas isso aí não é uma coisa normal, não. Isso é uma alienação. Tanto não era que Francisco, nessa vivência evangélica, ele faz a experimentação fluídica. Lembram do caso? Com certeza a família franciscana lembra e sabe, né? Do lobo de Gubbio, aquela situação toda. Estava lá o lobo, sendo lobo, né? Vivendo a vida instintiva. E é uma coisa muito interessante para a gente até pensar nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, uma expressão trazida por Jó,
que eu repito muito porque é muito interessante, até para a gente ter a compreensão em termos magnéticos. Jó fala assim: Senhor, Senhor, por que tudo aquilo que eu temo me sobrevém? Porque, na verdade, o temor, ele vai gerando o quê? Afastamento e, muitas vezes, reações agressivas. E a agressividade, o que ela faz? Ela exacerba o instinto. Então, estava lá o lobo, sendo lobo, vivendo a vida instintiva, e a população com muito medo do lobo, muito medo do lobo. O que acontece? Quanto mais a criatura tem medo, mais ela vai criando sistemas de defesa, que na verdade não são nem sistemas de defesa, são sistemas de agressão. O meio de matar, o meio de pegar, o meio de imobilizar, o meio de tudo isso. E aí Francisco, né, ele é quase convocado pela consciência e pelo sofrimento daquele povo, e ele conversa com o lobo. Que interessante, né? Ele faz um trato com o lobo, que ele daria o alimento, tudo isso. E aí alguém fala assim, o lobo aceita. Na verdade, gente, o lobo não tem essa acessibilidade em termos de inteligência. Mas o magnetismo, o que é o magnetismo? O fluido em que estamos envolvidos, ele é neutro. E ele é qualificado por quê? Pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pela nossa vontade. E Francisco de Assis, verdadeiramente, ele se autopacificou. Ele entendeu no Evangelho um motivo de pacificação, de tranquilidade, de não temor, de respeito. Então, quando ele vai para o lobo, junto ao lobo, e conversa, quando ele chega junto ao lobo e vai ter um trato, ele vai com amor. Vamos lembrar de Jesus? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Vamos lembrar de Pedro, quando diz, o amor cobre a multidão de pecados. E é esse amor de Francisco que qualifica o fluido. Ora, lobo não gosta de amor? Qualquer lobo, né? Qualquer lobo. Ele gosta de amor, ele gosta de cuidado. A natureza, ela exulta nisso. Eu estou agora até lembrando um fato comum, e estou muito longe de Francisco, tá, gente? Nenhuma unha do dedo mindinho não dá, né, de Francisco. Mas estava lá a experiência. Nós estávamos preparando enxoval, porque ia enxoval para uma determinada casa lá. E estava separando o material todo e, de repente, chegou um pássaro. E o pássaro ficou sobre uma cadeira que estava empilhada. E aí aquele pássaro chegou e daqui a pouco ele fez aquele barulho assim, como que ele diz assim, me vê, né, me olha. Aí eu falei assim, oi querido, bem-vindo ao Cantinho do Tereza. A gente está aqui preparando enxoval para levar para as crianças. E aí ele começou a ficar todo alegrinho. Olha que interessante, gente. Por quê? Naquele momento havia uma vibração de trabalho. Naquele momento ele me chamou para prestar atenção e eu prestei atenção a ele e ele não voou com a minha voz. Ele não voou. E isso não é milagre, não é que se seja mais do que ninguém, é a questão do magnetismo. Então a gente pode aprender com Francisco, porque muitos lobos aparecem na nossa vida e aparecerão. Qual é a vibração que eu vou qualificar o fluido para que eu consiga entrar num acordo? E aí nas tarefas da desobsessão, isso é muito interessante, não é conivência com o mal. É que tem que ser bom para o obsidiado, mas tem que ser bom também para o obsessor, que quase sempre é uma vítima da nossa indiferença, da nossa presunção, da nossa maldade. É isso. Então vai dar trabalho, dá muito trabalho. Seguir Jesus é desafiador, ainda hoje. Falar de Jesus talvez seja muito fácil. Cantar Jesus, trazer canções sobre Jesus, talvez seja muito fácil.
mas viver Jesus no pequenininho do dia a dia. Porque muitas vezes, nas questões institucionais, a gente até assume um personagem e desempenha o papel certinho naquele momento. Mas e a sós? E diante dos desafios da carência, da incompreensão, da doença, da desencarnação, como é essa nossa relação com Jesus? E Francisco, ele fala isso no pequenininho, ele passa no pequenininho isso pra gente. O que é o pequenininho? É o dia a dia. A gente separou uma página de Joana. Essa página de Joana é sobre a alegria absoluta. Foi uma página recebida por Divaldo em 17 de fevereiro de 2014, na Mansão do Caminho. E aí ela diz assim pra gente: todos os seres humanos buscam infatigavelmente a alegria perfeita. Então, essa semana de Francisco é muito interessante, porque a busca da alegria também era de Francisco. Não é só nossa. Francisco também buscava alegria. E aí, ela fala que são inúmeros os conceitos em torno do fenômeno interior do júbilo em plenitude, quase sempre aureolado de sensações. São Francisco de Assis teve a coragem de apresentá-la de maneira muito especial, como somente ele poderia fazê-lo, experienciando-a. Então, a gente está vendo, ela vai trazer aqui um fato, que é Francisco conversando com Frei Leão, seu grande amigo, né? E numa determinada oportunidade, então, Francisco fala assim: irmão Leão, mesmo que nossos irmãos, em todo e qualquer lugar, ofereçam um especial exemplo de santidade, de devoção, recorda e escreve no teu coração e no teu espírito que isto não representa alegria absoluta. Então, Francisco fez uma coisa interessante, né? Porque é igual criança. Quando a gente fala assim, eu vou te dar um negócio, eu vou te dar uma coisa, a criança fica querendo saber assim, que coisa é esta, né? E a criança não larga da nossa companhia até que aquela intenção, até que aquela promessa seja cumprida. E assim Francisco fez com o irmão Leão. Então a gente está vendo aqui Francisco na posição belíssima de educador. E ele vai falando assim: ó irmão Leão, se nossos irmãos pudessem curar os cegos, expulsarem demônios, fazerem que mesmo os surdos ouçam, que os paralíticos caminham e os mudos falem, e mesmo que logre ressuscitar os mortos depois de 4 dias, escreve, irmão, que tudo isso não seria razão para a alegria absoluta. Ele continua: ó irmão Leão, se os irmãos menores possuíssem o dom das línguas e das ciências e que se encontrassem em condições de profetizar, podendo revelar não apenas as questões do futuro, mas também os segredos do coração, da mente, escreve que também esta conquista não representaria alegria absoluta. E aí, mais à frente, ele falou emocionado: ó irmão Leão, cordeirinho de Deus, até mesmo que falassem a linguagem dos anjos e conhecessem a música das estrelas e as forças das plantas, se todos os tesouros do mundo lhes fossem revelados e contassem com a energia dos pássaros e dos peixes, assim como dos outros animais e pessoas, as árvores e os minerais, as raízes e as águas, escreve que todas essas conquistas não seriam alegria absoluta. E aí ele vai continuando: ó irmão Leão, se nossos irmãos pregassem e conseguissem converter os não crentes, escreve que ainda essa maravilhosa honra não constitui a alegria absoluta. E aí, gente, irmão Leão foi ficando... Eu posso falar que irmão Leão ficou ansioso?
ele ficou curioso, muito curioso. E aí ele, surpreso, falou assim: querido pai, rogo-te pelo amor de Deus que me digas o que é a alegria absoluta. E aí, o Francisco fala: ó, irmão Leão, estamos viajando a Santa Maria, molhados totalmente pela chuva e magoados pelo frio, cobertos de musgos e mortos de fome, e ao chegar, clamaremos à porta e o guarda nos perguntará aborrecido: vocês quem são? E nós responderemos que somos 2 irmãos dele. Mas ele então, ainda mais aborrecido, voltará a afirmar: o que vocês dizem é mentira. São 2 vagabundos que andam por aí enganando o mundo, furtando as esmolas dos pobres. Saiam daqui. E não nos abrindo a porta, e não nos deixando entrar, a neve e a chuva, a fome e a noite gelada, ameaçadora, e nós toleraremos com paciência semelhante injustiça e maus tratos, sem nos aborrecermos. E quando concluamos que o guarda tem razão, e reconhecer que não somos dignos e que é Deus quem o manda falar desta maneira, ó irmão Leão, escreve que essa é a alegria absoluta. Ouve ainda que mais elevado do que todos os dons e bênçãos que o Espírito de Jesus Cristo concede aos seus, encontra-se este, o de cada qual superar-se a si mesmo e, por amor ao excelso benfeitor, tolerar jovial e gostosamente o castigo, a injúria e o sofrimento. Bem, até aí, Francisco estava conversando com o Frei Leão. Com certeza, na sua mediunidade, a gente sabe que a dupla vista é isso, né? É uma antevisão de algo que vai acontecer. Só que aconteceu, gente. Aconteceu exatamente isso. E aí ele passa, sem reclamar, sem justificar-se, sem fazer a identificação que a gente às vezes usa como carteirada, né? Porque sabe com quem está falando? Aliás, nesse período a gente viu muito dessas situações. Por amor ao Nazareno, que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, afastou-se, louvando-o e bendizendo. Esta opção, pelos valores transcendentes, fez dele o mais fiel seguidor de Jesus. E é isso, gente. O que é seguir Jesus? É na hora da dor a gente se lembrar que Jesus, o maior espírito que o Pai do céu concedeu à terra para nos servir de guia e de modelo, passou por muito mais. É na hora em que estiver faltando, e faltando qualquer coisa, faltando comida, faltando água, faltando companhia, faltando dinheiro, faltando paz, a gente começar a perceber que Jesus, no momento em que ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância, a gente mergulhar nessa abundância que Jesus nos traz e, tal qual Francisco, sairmos cantarolando, felizes. Não na posição de detetive que procura identificar quem foi o causador da minha tristeza. Quem é o causador da minha dificuldade, mas sim na posição do irmão Alegria. Alegrando-se, sabendo que a prova vem para promovermos. E no momento em que eu estou passando por prova, com toda certeza, é para eu atingir uma posição melhor. E o legal, o lindo nessa passagem é vendo que mesmo em todas aquelas situações, que é curar doente, é ser capaz de falar línguas, é ser capaz de tantas situações que o próprio Jesus
ensinou e nos convocou, mas o melhor exemplo de vivência evangélica é o da compreensão. O da compreensão. Porque quando eu compreendo o outro, eu estou entendendo que o outro é o meu irmão e que ele tem as mesmas possibilidades que eu. Foi criado como eu, simples e ignorante, e tem como destinação a felicidade inalterável que é conseguida através do aperfeiçoamento, que é a identificação com a lei de Deus. É aquela hora em que eu começo a entender Jesus, quando ele falou: Deus ama a todos os seus filhos e faz que o sol nasça para bons e maus, justos e injustos. Quando eu entendo que todos nós estamos mergulhados nesse profundo amor de Deus, nesse momento, eu estou me aproximando de Francisco. E junto com Francisco, eu estou me aproximando de Jesus. Então, queridos, que a gente possa ter nessa semana franciscana esta grande compreensão, este grande entendimento do valor da dor na nossa vida, do valor da alegria na nossa vida, do valor da abundância em nossa vida e pensar até abundância de quê? E trabalhar nesse processo todo motivos de alegria, que é o que Francisco fazia. Vamos caminhar para frente, como dizia Paulo. Vamos deixar para trás o que tem que ficar para trás. Não somos convocados a carregar o lixo alheio. O que é lixo, né? É maledicência, incompreensão, porque alguns companheiros têm como oferta apenas isto. Vamos nos segurar, né? Vamos nos apoiar naquilo que é o melhor, que é o bem, que é o verdadeiro, que é o belo, que é o amor, esse amor que Francisco se alicerçou. E aí, a Joana fala, num outro momento, compromete-te interiormente em proporcionar alegria a alguém em todos os dias da tua existência corporal. Então, quando Francisco, ele é esse irmão, não é só irmão do Frei Leão, não. A presença dele era alegria onde ele estava. E ele continua: sejam os teus labores cotidianos oportunidades de dignificação humana, de libertação de consciência. Ser gentil com todos e com todas as coisas, embora não conivente com os comportamentos equivocados. E qual é a melhor forma da gente acabar ou da gente ajudar a quem está no equívoco? É através da proximidade da vibração de amor. Então, queridos, que a gente possa aprender com Francisco a iluminar a nossa psicosfera com esta boa vontade, com este amor, com esta compreensão. E com toda certeza, a gente vai vivenciar não só uma semana de alegria, mas uma semana de luz. E uma semana vivenciada com a luz da alegria será para todos nós a oportunidade de criarmos hábitos novos. E isto é educação. É o conjunto de hábitos adquiridos. Até que a gente chegue àquele ponto em que Maria Dolores nos fala, entendendo as palavras que a vida nos faz, nos diz, quando ela nos ensina assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, começa do próprio lar. Caso guardes na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa sua ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil, trabalho é apoio preciso
Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, mesmo virtual, tá, gente? Será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança, e entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. Assim fez Francisco. Assim Francisco convida que seja a nossa meta. Como diz a canção, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que Ele continue a nos abençoar. E para toda a família franciscana, nessa semana tão querida aos nossos corações, paz e bem.